Bem-vindo, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre processos, porque para você fazer um projeto qualquer, usar o design a seu favor e construir a partir do design exige um processo. E como todo processo, o processo de design tem uma série de etapas. E eu vou falar para vocês aqui sobre as etapas do processo de design hoje. Então eu vou dar uma visão geral e depois eu vou fazer mais conteúdo entrando mais aprofundadamente em cada uma dessas etapas, tá? Então assim, basicamente existem várias formas de você definir processos de design. Então empresas desenvolvem seus processos próprios, designers desenvolvem seus processos próprios, mas basicamente existe um processo que, quando você junta todos os outros, design sprint do Google, o design thinking que veio da IDEO e, enfim, processos de agência, no final das contas, a gente tem um fluxo, que é um fluxo que ele segue determinados padrões. Então eu peguei esse fluxo, quebrei ele aqui em alguns padrões e vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro desses padrões e a primeira etapa é a etapa da descoberta. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai começar um projeto qualquer de design, de comunicação, de definição de produto ou serviço, é descobrir as coisas, aprofundar o conteúdo, descobrir o que você precisa fazer para você seguir aí no seu projeto, né? Então, primeira coisa é a compreensão do problema. Você precisa entender qual que é o problema que o seu produto ou que o seu serviço ele está se propondo a resolver, né? Então, primeiro você identifica, porque design e comunicação eles servem para apresentar soluções para coisas específicas, soluções para problemas específicos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tentar identificar qual que é esse problema. Eu já falei um pouco sobre isso lá no primeiro vídeo, e eu dei até um processozinho, então você pode voltar aí no IGTV, lá no primeiro vídeo, é até bom você recapitular um pouco, porque lá eu deixei um mapa de definição de problemas e deixei algumas técnicas para definição de problemas. Mas então, primeiro, a gente começa dentro da etapa de descoberta pela definição do problema. Então, na definição do problema, você vai entender, por exemplo, como que o seu negócio está estruturado, né? O que essa estruturação hoje se propõe e como ela propõe falar com o seu público? Como que um projeto interativo que você pretende fazer, ele está estruturado por trás? Quais questões que esse projeto envolve? Às vezes você precisa envolver questões de logística, se você é um projeto onde você entrega produtos e serviços, né? Então, você precisa, primeiro ponto, entender qual é a definição estrutural, como que o próprio negócio ele está estruturado. E é muito importante botar no papel a estrutura. Então, se você ainda não botou no papel a estrutura de como o seu negócio funciona, tenta parar e tenta compreender melhor a estrutura do que você se propõe a fazer. Então, esse aí é o primeiro passo dentro da etapa da descoberta. E aí depois você começa a entender em que mercado que você está inserido, né? Às vezes é muito claro o mercado onde um negócio está inserido, né? Então, se é um negócio no ramo alimentício, se é um restaurante, isso pode estar extremamente definido. Agora, se é um novo produto financeiro, por exemplo, você precisa entender dentro de que espectro da área financeira que você está.
E quem são os outros players que podem ser os seus concorrentes diretos e indiretos, né? Quais são as marcas que são os grandes players onde você está pretendendo colocar seu negócio? E como que você vai fazer para entender melhor como que isso funciona? Então, nessa etapa, você pode trabalhar com pesquisa simples, pesquisa Google mesmo, e começar a separar em uma planilha esse mapeamento e começar a fazer o entendimento disso. E aí depois você entendeu a sua própria estrutura, você entende um pouco a estrutura dos outros players, começa a mapear esses outros players, e aí você começa a identificar quem é o seu público, né? E nessa etapa de identificação do seu público, você pode, às vezes, ter, dependendo do tamanho da empresa, você pode ter público interno. Então, numa empresa um pouco maior, você pode conversar com as pessoas dentro da própria instituição. Se você vai fazer o design para uma empresa, por exemplo, é muito importante você conversar com as pessoas dentro da empresa. Então, essas pessoas, eles são os seus stakeholders. E aí você vai mapear dentro de áreas da empresa necessidades e conversando com as pessoas surgem necessidades que às vezes a gente nem imagina que podem acontecer. Ou você pode tentar ir direto no seu público externo. Então você pode, por exemplo, ir nas redes sociais, nas outras marcas, entender quais são as dúvidas desse público através de comentários, de perguntas que essas pessoas fazem. Você pode ir nos fax dos seus concorrentes e de outras empresas e entender quais são as dúvidas mais frequentes. Ou então você pode lançar você mesmo a sua própria pesquisa. E você pode usar aí, por exemplo, um Google Form, estruturar uma pesquisa e começar a jogar essa pesquisa nas suas próprias redes sociais e começar a tentar fazer com que as pessoas interajam com essa pesquisa, começar a tentar fazer isso, essa pesquisa chegar no seu público. E essa pesquisa chegando no seu público pode te trazer dados interessantes, né? Então, nessa etapa de descoberta, é muito importante a gente fazer um levantamento do maior número de informações possíveis sobre o que você pretende fazer, sobre para onde o negócio pretende ir, para você entender melhor para onde você deve apontar. Então, assim, se você já tem um produto e você pretende, por exemplo, fazer uma melhoria nesse produto, você precisa entender as pessoas estão consumindo o seu produto ou o seu serviço como esperado, né? Se você trabalha com um produto que tem gosto, por exemplo, se você está no mercado de alimentação, as pessoas gostam de tudo que você faz, né? Elas têm sugestões que você pode ouvir. E aí, assim, durante essa etapa de descoberta, é a etapa realmente de ouvir. E você pode ouvir de diversas formas, você pode fazer análises de diversas formas. Então, assim, falando aqui um pouco sobre análise, então a gente tem as pesquisas qualitativas, onde você vai entender diretamente com o seu público através da qualidade da informação, através dos detalhes que as pessoas te contam. E você pode ir pela parte quantitativa, porque hoje a gente está aí com um planeta de dados, né, que a internet proporciona para a gente. Então, dados, eles são cruciais para qualquer etapa do seu processo. Então, você pode começar analisando os dados agora e os dados eles vão te ajudar no desenvolvimento, inclusive, de todas as outras etapas. Então, em síntese, a parte de descoberta é aonde você vai fazer toda essa coleta de informações. Você vai juntar o máximo que você conseguir de informações e tentar documentar essas informações, porque com todas essas informações documentadas, aí você pode passar para as próximas etapas, né? Então, você fez ali toda a sua descoberta,
organizou todos os seus dados, e aí a gente vai para a segunda etapa aqui. E aí eu estou colocando isso, gente, como um processo genérico, tá? Então transformei tudo num mapeamento e trouxe aqui para vocês etapas que são as mais comuns de como um projeto de comunicação ou design funciona em geral. Então você fez toda a sua parte de descoberta, analisou os dados, levantou todas as informações que você precisava, conversou com seu público, elaborou suas pesquisas, juntou tudo isso e você vai para essa segunda etapa, que é o planejamento. Então, na etapa de planejamento é onde você vai organizar essa informação, né? Então, assim, a primeira etapa realmente do planejamento é começar a fazer a organização dessas informações. Planilha para você ter todas essas informações, a tabulação dessas informações que você coletou, definição de quais são os pontos cruciais, de quais são as respostas de usuário que podem te dar algum insight futuro, né? E aí, dentro do planejamento, existem uma série de outras etapas. Então, o design ele funciona assim. São muitas etapazinhas, né, que vão te ajudar a construir pedacinho por pedacinho do seu projeto, do seu produto, do serviço que você vai desenvolver. Dentro do planejamento, a gente pode definir personas, né? E o que são personas? Ela é uma forma de você criar grupos de possíveis públicos que você vai interagir ou que vão interagir com o seu produto ou com o seu serviço. Então, na definição de persona, você vai em busca de alguns aspectos. E aí, assim, o primeiro aspecto que você vai buscar é o demográfico. Então, assim, qual é a idade, qual o gênero das pessoas que você pretende atingir, renda dessas pessoas, né? Quanto que essas pessoas ganham, né? Onde que essas pessoas estão, localização, né? Qual que é o nível de educação dessas pessoas. Então, você começa pelo perfil demográfico. Depois, a gente vai passar para uma definição de status profissional. E aí, assim, a gente tem camadas e modelos diferentes de negócio. Então, a gente tem B2B, que é o business to business, e B2C, que é o business to consumer. Então, se você está falando aí de status profissional para business to consumer, a gente vai tentar entender aí cargos, níveis, né? A gente vai entender como que é a parte de como que essas pessoas trabalham. Se a gente está falando de business to business, a gente vai entender como que funciona a empresa que você quer se comunicar, na verdade, né? E aí depois a gente pode fazer uma definição de características psicológicas dessas pessoas, né? Então, quais são as metas que essas pessoas têm de vida, pessoais, o que elas buscam, né? Como que essas pessoas interagem, como que essas pessoas, elas se divertem, quais são as crenças e valores que essas pessoas têm, né? Então aí você faz esse traço psicológico, né? E aí depois você vai para desafios e uma definição de pontos fracos de cada um desses públicos. Então, você pergunta dentro de uma faixa do seu público, na definição de uma persona, qual poderia ser um grande problema, qual poderia ser um ponto fraco, quais poderiam ser obstáculos que essa persona pode encontrar, né? Quais são os medos que essa persona pode ter, racionais, quais são os medos irracionais que essa pessoa pode ter, né? E aí a gente define quais são as fontes de informação e o que influencia essa persona, né? Então, onde que essas pessoas consomem conteúdo? Quais são os sites preferidos? Quais são os blogs preferidos? Quais são as redes sociais e temas que essa pessoa
interage, qual tipo de mídia que essa pessoa interage, ela interage com mídia digital, ela interage com mídia impressa, é uma pessoa que interage com TV, né? Quais são os influenciadores que a sua persona provavelmente ouviria ou seguiria, né? E aí depois você pode definir qual é o processo de compra, né, que essa persona poderia ter dentro da sua busca aí por uma venda, por produto ou serviço para essa persona, né? Então, como que funciona a tomada de decisão dessa persona, né? Como que o ciclo de vida dessa pessoa pode influenciar nessa tomada de decisão de compra, né? Então, se você está falando de um produto para criança e a sua persona é um pai, por exemplo, é muito fácil identificar essa tomada de decisão, né? Porque provavelmente o pai vai buscar coisas para filhos em épocas específicas. Então, por exemplo, material escolar no início dos anos letivos nas escolas, né? Então, assim, persona é uma etapa de planejamento e você pode definir várias personas, você pode criar várias formas de você tentar fazer essa compreensão do seu público. E aí, depois que você define a persona, você pode tentar criar como que funciona a jornada desses usuários durante a interação com o seu produto. Então, o que é a jornada? A pessoa fez o primeiro contato com seu produto. Vamos supor que o primeiro contato com seu produto foi um anúncio que ela viu na internet. Ela interagiu, você supõe que ela vai interagir com esse anúncio. Depois da interação com esse anúncio, ela pode tomar uma série de decisões. Ela pode ignorar, ela pode seguir, ela pode se cadastrar, ela pode colocar um produto no carrinho de compras, né? Então, durante o planejamento, você vai tentar pegar as suas personas e imaginar como que essas jornadas funcionam, como que seria o comportamento das suas personas na relação com o que você pretende fazer, né? E aí você definiu a persona, você faz o mapeamento dessa jornada e aí você pode definir mapas de uso do seu produto ou serviço. E aí os mapas de uso tem várias formas da gente fazer. Você pode simplesmente fazer um organograma, um fluxograma, onde você coloca todas as etapinhas, tudo que tem ali relacionado ao uso desse produto ou desse serviço, e aí você começa a esmiuçar, começa a detalhar isso de uma forma que você mesmo consiga compreender e você consiga enxergar como é que seria o uso do ciclo de vida de todo o produto ou serviço, com início, meio e fim. Então, no mapa de uso, por exemplo, você pode definir que a aquisição é o item 1, a interação da pessoa com o produto é o item 2, o tempo de vida útil desse produto é o item 3, e depois o processo de troca desse produto é o item 4, o tempo final desse produto é o item 5. Então, se é um produto de consumo que precisa ser renovado, em quanto tempo a pessoa vai te procurar novamente para consumir novamente esse produto, né? Então, você pode criar o mapa prevendo isso, né? E aí, tem uma outra forma de fazer, que é uma forma que a gente chama de card sorting, que você anota todas as características do seu produto ou serviço em post-its, por exemplo, ou em pedaços de papel, e você tenta fazer diversas organizações para você entender esse mapeamento. Então, vamos supor que seu produto seja um site. Então, assim, você escreve ali nos card sortings, nos post-its ou nos papéis, todas as áreas que você pretende ter nesse ambiente. E aí você coloca isso sobre uma mesa.
E aí você começa a organizar esses papéis e começa a entender. Por exemplo, se você vai montar a homepage, qual item que deveria estar no topo? Qual que é o segundo nível de informação? Qual que é o terceiro? E aí você começa a organizar essa informação e você começa a entender se ela está fazendo sentido, né? Então, assim, o planejamento ele serve para você pegar todos os insights que você teve lá na descoberta, organizar essa informação e tentar encaixar essa informação com o público, com as pessoas para quem você pretende comunicar, vender, ou enfim, para quem seu produto se destina no final das contas, né? Então aqui o objetivo é gerar insights, levantar hipóteses e você vai definir quais são os indicadores de sucesso do seu produto, né? O termo de marketing desses indicadores de sucesso é o KPI. E depois a gente vai falar mais disso, mas basicamente é identificar com o planejamento o potencial que o seu produto pode ter. E aí a gente vai para a terceira etapa, e aí a terceira etapa depois do planejamento, dentro do design, é a criação. E aí dentro da criação, dependendo do que você estiver fazendo, você pode tomar vários caminhos, você pode ir por vários destinos diferentes, né? Mas eu separei aqui 2 processos básicos de criação, onde num deles você vai prototipar antes de desenvolver. Então, assim, o que é a criação de um protótipo, né? Se você vai fazer um produto digital, o seu protótipo vai ser provavelmente um wireframe. O que é o wireframe? O que é o protótipo, né? Vou usar um exemplo de arquitetura e engenharia aqui, né? Quando você vai construir uma casa, você faz uma planta baixa antes de você partir para a obra, né? Então, assim, o wireframe ele seria a planta baixa do seu projeto digital, por exemplo. E aí o que é um wireframe? Na verdade, ele é o design do seu produto em baixa fidelidade. Você não vai usar imagens, você não vai trabalhar com cores, você simplesmente vai prototipar em preto e branco as informações que você pretende passar, né? Então, assim, tem uma série de formas de você fazer o wireframe, tem uma série de ferramentas que você pode usar para fazer wireframes. Então você tem aí o Figma, que é o figma.com, que é uma ferramenta que serve tanto para você fazer a parte de design visual da interface, quanto para a criação do wireframe. Ou o Adobe XD, da Adobe, que tem a mesma finalidade, mas você pode fazer seu wireframe no Google Drawings. Eu gosto bastante, costumo começar os wireframes dos meus projetos no papel mesmo, então eu costumo usar esse tipo de Moleskine aqui, que é milimetrado, então ele ajuda você com os pontinhos, né, a desenhar ali as suas caixinhas. Então você pode rascunhar, testar. Então o wireframe ele é o momento de você começar a prototipar e começar a fazer esses testes, né? Então basicamente a intenção aqui é gerar um protótipo do que você pretende fazer. Mas se você estiver criando um produto, ou se você estiver fazendo um projeto de design gráfico, você pode prototipar de outras formas. Você pode prototipar na mão, recortando papel. Se você estiver fazendo uma embalagem, você pode imprimir e testar se essa embalagem está funcionando e montar um protótipo disso, né? Você tem hoje impressoras 3D para prototipagem de produtos, né? Então, você pode, se você tem acesso aí ou conhecimento sobre 3D, você pode tentar prototipar o seu produto de uma forma mais realista. Você pode usar modelagem, então você pode usar massinha de modelar para você tentar enxergar como que esse produto está funcionando. Então a criatividade não tem limites na hora de você prototipar. O importante é que você seguir a etapa,
né? E eu vou falar uma coisa aqui, é muito importante num projeto de design você seguir etapa por etapa. A partir do momento que você compreende todas essas etapas, você não pular etapas vai deixar o seu projeto mais forte, mais competitivo, né? Apesar do processo de design parecer extremamente complexo, eu estou aqui na intenção de esmiuçar ele e ir simplificando e deixando ele aqui de uma forma mais simples de entender. E essa é uma das grandes intenções aqui, né? Porque eu acho que todo mundo pode usar o pensamento de design a seu favor, né? Você não precisa ser designer para usar o pensamento de design. Então, o objetivo aqui, de verdade, é fazer com que as pessoas compreendam e sigam cada uma dessas etapas e usem essas etapas na sua vida, usem essas etapas no seu dia a dia, né? Então, seguindo aqui, você trabalha todo o seu protótipo e você pode, inclusive, testar o seu protótipo para saber se ele está funcionando, né? Porque as ferramentas de protótipos digitais, elas permitem que você crie links, que você crie formas de navegação. Então, você pode fazer um protótipo todo navegável e dividir esse protótipo com as pessoas para saber se elas estão compreendendo onde você quer chegar. Você pode fazer o seu protótipo funcional ali para embalagem, ou de massinha de modelar, e olhar para ele, entender se está funcionando a sua ideia, né? Então, prototipar é muito importante, é uma etapa crucial no processo de design. E falando em poder levar o produto até as outras pessoas para que elas interajam com ele, uma das etapas aqui da parte de prototipação é realmente o teste, que a gente chama tecnicamente como teste de usabilidade. Então, se você tem um wireframe, você conseguiu transformar seu wireframe num protótipo navegável, você pode realmente testar com as pessoas, né? Então, essa etapa a gente chama de teste de usabilidade. Então, você veio lá da descoberta, você coletou todas aquelas informações com dados e com entrevistas e com conversas com seus usuários. Você planejou o seu conteúdo, você prototipou o seu produto, o seu serviço ou o que você estiver desenvolvendo. E aí a gente passa para mais uma etapa dentro da criação aqui, que eu chamo de refine, que pode ser o design interativo, pode ser o design gráfico, pode ser o design industrial, pode ser uma direção de arte dentro da comunicação, né? Mas é a etapa onde você vai dar cara para aquele produto. E aí dentro dessa etapa aqui é onde a gente entra na parte visual do design, né? Então aqui é onde você vai trabalhar as cores, e aí dentro de cores você tem uma infinidade de caminhos que você pode seguir. E aí eu vou fazer um material específico sobre cores, né? Mas você pode buscar pela psicodinâmica, pela psicologia das cores, formas de você casar seu produto com paletas que podem fazer sentido ou que podem dar sentido para o que você quer comunicar. Depois vem a parte de tipografia. Então, quais são as fontes que comunicam com o seu público? E assim, existem fontes específicas, com finalidades específicas, que podem passar sua mensagem de uma maneira extremamente clara. Existem fontes desenhadas baseadas em técnicas de design que podem ser próximas da técnica de design que você pretende usar ou da forma que você pretende comunicar. E eu também vou fazer um conteúdo detalhado e específico sobre tipografia e sobre fontes aqui. E aí você vem com cores, fontes, e aí você vem com a parte das formas. Então, como é que é a marca desse produto, né? Como que é o branding? Como é que esse produto se comunica? E aí você começa a pensar na redação da comunicação desse produto. Então, dentro dessa etapa da criação, é onde você vai pensar em todos esses detalhes, né?
Então, você vai tornar visual aquilo que você prototipou. E aí, assim que você tem um resultado visual, você pode testar também esse visual. Você pode, da mesma forma como você fez os seus testes na etapa de protótipo, na parte de criação, você pode chegar em um produto, você pode transformar o seu produto visual também em um protótipo e você pode testar, até para saber se, por exemplo, aquilo que você pensou lá no wireframe com o layout está funcionando. Se aquele botão daquele tamanho que você colocou no wireframe, na cor que você escolheu para um botão, ele está funcional, né? Então, você começa a entender aí, aos pouquinhos, que essas etapas, elas são ciclos, na verdade, que elas vão se repetindo. E aí, passando aqui da etapa de criação, a gente parte para uma etapa que é a implementação desse produto, desse serviço, né? E aí, durante a implementação, é onde você vai chegar num MVP, ou um mínimo produto viável, que é o produto que você vai colocar para teste no mercado. É a primeira página que você vai publicar num projeto interativo, é aquela primeira tiragem de embalagem que você vai colocar, onde você vai colocar o seu produto dentro, né? Ou é aquela primeira série de produção do produto para saber se ele vai agradar o seu público, né? E aí, dentro da etapa de implementação, na parte de tecnologia, vem a tecnologia em si, né? Então, vem a implementação disso, e aí entra a parte de codificação, entra a parte de onde você vai colocar esse produto no ar, então você vai ter a parte de programação disso. Na parte de embalagens vai ser a parte de contato com gráfica e produção disso, né? E na parte de produtos mesmo vai ser onde você vai finalizar realmente esse produto e colocar ele no mundo real aí. E a quinta etapa, e a última etapa aqui, é a etapa que eu chamo de evolução, porque um produto de design, ele nunca está 100% pronto, né? Ele sempre pode melhorar, ele sempre pode evoluir, né? Se você parar para pensar em como a tecnologia evolui e como os celulares que a gente tem hoje evoluem, o que faz a gente trocar de aparelho é a etapa de evolução, que você vai entendendo todas as dificuldades que as pessoas vão tendo. Você também vai entendendo a evolução das formas de lidar com tecnologia, a evolução das câmeras, da forma como as pessoas interagem com os aplicativos, e esse produto nunca para, né? E isso pode acontecer com qualquer ciclo de qualquer produto, de qualquer serviço. Então, gente, é basicamente uma conversa rápida hoje para dar um overview aqui sobre o processo de design como um todo, né? E eu estou dando esse overview para dizer para vocês que eu vou entrar em cada uma dessas etapas e vou detalhar e vou trazer exemplos e vou trazer conteúdos para download sobre cada uma dessas etapas aí. Então, vai divulgando, vai seguindo, tragam pessoas que acreditam, que vocês acreditem que precise também do conteúdo de design, e vamos nessa. E fique à vontade para discordar, para mandar comentário, porque design para mim é uma troca de ideias. Então eu gosto de ouvir as opiniões, eu gosto de discutir sobre N formas de executar. Eu estou trazendo um ponto de vista, eu gosto muito de ouvir outros pontos de vista. Então eu quero ouvir de vocês também. Use esse conteúdo e vamos nessa. Pensamento em design. Valeu!